Você acredita que os mortos podem nos afetar? Que as histórias que jazem sob a terra podem, de alguma forma, ressurgir e moldar o nosso presente? Bem-vindo a um mergulho profundo em narrativas que transcendem o tempo, contadas a partir de cemitérios reais, onde o passado se recusa a ser esquecido e as consequências de atos há muito enterrados ainda ecoam. Não são apenas contos de fantasmas, mas relatos de vidas que se entrelaçaram com o destino de outros, deixando marcas indeléveis. Prepare-se, pois estas histórias aconteceram em cemitérios reais, e as cicatrizes que deixaram são profundas e duradouras. No coração de um cemitério antigo, isolado por uma densa cortina de árvores e esquecido pelo ritmo frenético da cidade, vivia Elias. Ele era o coveiro, um homem de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol e pelos ventos frios que varriam os jazigos centenários. Elias era um cético nato. Para ele, o cemitério era apenas o seu local de trabalho, um solo sagrado onde ele exercia sua profissão com a seriedade de quem compreende a inevitabilidade da vida e da morte. Sua motivação era simples: sobreviver. Cada pá de terra, cada epitáfio lido em silêncio era parte de uma rotina que ele seguia à risca, sem dar espaço para superstições ou fantasias. As lendas locais, sussurradas pelos poucos moradores que ainda se aventuravam perto dos muros do cemitério, eram para Elias apenas histórias da carochinha, invenções para assustar crianças. Contudo, com o passar dos dias, uma série de anomalias sutis começou a perturbar a rotina monótona de Elias. Flores frescas reapareciam sobre túmulos esquecidos, mesmo após ele mesmo as ter removido. Sussurros indistintos pareciam flutuar no vento, misturando-se ao farfalhar das folhas secas. Sombras dançavam em sua visão periférica, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam, deixando-o com a sensação incômoda de não estar sozinho. Elias, com sua mente pragmática, descartava cada ocorrência como cansaço, imaginação fértil ou a simples brincadeira do vento. Ele atribuía tudo à solidão e ao ambiente melancólico que o cercava. No entanto, a frequência desses eventos começava a corroer seu ceticismo inabalável, plantando uma semente de dúvida em seu coração endurecido. Foi durante uma tarde cinzenta, enquanto cavava uma nova cova perto da seção mais antiga e abandonada do cemitério, que Elias encontrou algo incomum. Semi-enterrado na terra úmida, reluzia um medalhão antigo, corroído pelo tempo, mas ainda exalando uma estranha energia. Não havia túmulo identificado por perto, apenas pedras cobertas de musgo e lápides ilegíveis. Intrigado, Elias limpou a peça com a manga de sua camisa. Era de um metal escuro, com um símbolo quase apagado gravado em sua superfície. Por um impulso inexplicável, ele o guardou no bolso, sentindo um arrepio percorrer sua espinha, algo que ele rapidamente atribuiu ao frio. O que Elias não sabia era que aquele medalhão era a chave para algo muito mais antigo e sombrio, um elo com uma promessa quebrada e uma alma em busca de justiça, prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o medalhão repousava esquecido no bolso de Elias, uma outra alma, em um canto diferente da cidade, começava a desvendar os fios de um passado igualmente enterrado. Clara, uma jovem historiadora local com olhos curiosos e uma paixão inabalável por segredos familiares, dedicava seus dias à pesquisa genealógica. Ela não buscava riquezas ou fama, mas sim a verdade que se escondia nas linhas empoeiradas de documentos antigos e nas memórias fragmentadas de seus antepassados. Sua motivação era profunda: desvendar os mistérios que obscureciam sua própria linhagem e, ao fazê-lo, honrar a memória daqueles que vieram antes dela. Um dia,
Em meio a pilhas de registros paroquiais e testamentos desbotados, Clara fez uma descoberta que a fez prender a respiração. Em um velho cemitério, não o mesmo onde Elias trabalhava, mas um vizinho menor e ainda mais esquecido, ela encontrou uma lápide com um nome de família incomum, um sobrenome quase idêntico ao de sua própria avó. A coincidência era estranha, quase assustadora. De volta à sua casa, um refúgio acolhedor repleto de livros e poeira de arquivo, Clara buscou o diário de sua avó, um volume encadernado em couro que ela guardava como um tesouro. As páginas amareladas, escritas com uma caligrafia elegante, falavam de segredos sussurrados, de uma promessa quebrada e de uma traição familiar que havia manchado o nome de sua linhagem por gerações. O diário não nomeava diretamente, mas as datas e as descrições dos eventos pareciam se alinhar de forma perturbadora com a lápide recém-descoberta. Clara sentiu uma estranha conexão com a história que se desdobrava, uma mistura agridoce de tristeza pelo sofrimento de seus antepassados e uma curiosidade insaciável para desvendar cada detalhe. Era como se a voz de sua avó, através das palavras escritas, a chamasse para uma missão. A cada linha lida, a cada nome cruzado com os registros do cemitério, a jovem historiadora sentia um peso crescente em seu peito, a responsabilidade de desenterrar a verdade, não apenas por si, mas por aqueles cujas histórias haviam sido silenciadas. A busca por mais informações levou Clara de volta aos arquivos, às bibliotecas empoeiradas e, inevitavelmente, ao próprio cemitério. Ela passava horas entre os túmulos, sentindo a energia do lugar, tentando imaginar as vidas que ali jaziam. Foi então que os sonhos começaram. No início, eram apenas vislumbres fugazes, imagens desfocadas de um tempo distante, como névoa matinal que se dissipava ao acordar. Mas, com o passar dos dias, esses sonhos se tornaram mais vívidos e perturbadores. Eram como filmes antigos, projetados em sua mente durante o sono mais profundo. Ela via pessoas vestidas com roupas de época, ouvia fragmentos de conversas e sentia emoções intensas: amor, raiva, desespero. Os cenários dos sonhos eram inconfundivelmente os do cemitério, mas vistos através dos olhos de alguém que viveu séculos atrás. Ela presenciava cenas de despedida, de sepultamentos e, de forma mais alarmante, de discussões acaloradas e olhares de traição. Cada sonho era um fragmento, uma peça de um quebra-cabeça sombrio que a puxava mais fundo para o passado de sua própria família, revelando uma narrativa de injustiça e dor. Clara acordava suada, com o coração acelerado, a linha tênue entre o sonho e a realidade cada vez mais indistinta. A curiosidade inicial transformara-se em uma obsessão, e ela sabia que não poderia descansar até que a verdade completa fosse revelada. Aqueles ecos do passado não eram apenas histórias, eram chamados, e Clara estava determinada a atendê-los. À medida que os dias se tornavam semanas, a presença do medalhão no bolso de Elias transformava-se de um simples achado em um peso palpável, quase vivo. Ele começou a sentir uma vibração sutil, um pulsar rítmico que parecia ecoar o batimento de seu próprio coração, especialmente quando se aproximava de certas áreas do cemitério ou quando a noite caía e o silêncio se aprofundava. Essa sensação, inicialmente ignorada como nervosismo ou imaginação, intensificou-se, tornando-se uma energia fria e insistente que o incomodava profundamente. Seu ceticismo, antes uma fortaleza inabalável, começava a ruir sob o assédio constante do inexplicável. Ele sentia-se observado, seguido, e a cada sussurro do vento, parecia ouvir seu próprio nome sendo chamado de muito longe. Longe dali, na quietude de seu quarto repleto de livros e pesquisa, Clara vivenciava uma escalada ainda mais dramática dos eventos. Os sonhos,
que antes eram vislumbres fragmentados, agora se tornavam narrativas completas, cenas vívidas e assustadoramente reais que se desenrolavam diante de seus olhos fechados. Ela não era mais uma mera observadora, era parte da história. Em um desses sonhos, ela se viu em uma sala escura, iluminada apenas pela luz bruxuleante de velas, testemunhando uma conversa acalorada. Um homem, cujo rosto ela começava a reconhecer dos sonhos anteriores, estava sendo confrontado por figuras sombrias, suas vozes carregadas de acusação. Ele estava sendo traído, não apenas em seus bens, mas em sua honra, em sua própria vida. A cada noite, os detalhes se tornavam mais claros. O homem traído era um proprietário de terras, um fazendeiro próspero que havia sido enganado por sócios gananciosos e, o mais doloroso, por alguém de sua própria família, a linhagem de Clara. A traição não se limitava à posse de suas terras. Envolvia também um amor proibido, uma mulher que ele amava e que foi usada como peão em um jogo cruel de poder e manipulação. Clara via o desespero nos olhos do homem, a dor profunda da desilusão. Mas antes de seu fim injusto, ela o ouvia. Não eram sussurros, mas um juramento claro, pronunciado com a última centelha de sua vida. Uma vingança que se estenderia além do túmulo. Uma maldição que recairia sobre aqueles que o traíram e suas futuras gerações. Sua alma, ele prometeu, jamais encontraria a paz até que a justiça fosse feita. O diário de sua avó, antes uma fonte de mistérios a serem desvendados, agora se revelava como um mapa para essa maldição. As entrelinhas, as omissões, as frases truncadas, tudo apontava para a mesma história de injustiça e vingança. Clara percebeu com um calafrio que o homem traído não era apenas uma figura do passado. Era uma presença que agora assombrava seu presente, e a maldição jurada poderia, de fato, afetar sua própria linhagem, sua própria vida. A conexão com o medalhão, que ela ainda não conhecia, era a peça que faltava para unir o quebra-cabeça. À medida que a investigação de Clara se aprofundava e a energia do medalhão de Elias se tornava mais forte, uma série de eventos estranhos e perigosos começou a manifestar-se. No cemitério, Elias via objetos se moverem sozinhos, ferramentas desaparecerem e reaparecerem em locais improváveis, e uma névoa fria e densa que parecia emanar do túmulo sem identificação, mesmo nos dias mais quentes. Em sua casa, Clara começou a experimentar fenômenos poltergeist. Livros caíam das prateleiras, portas batiam sozinhas e sussurros gélidos pareciam preencher o ar, especialmente quando ela estava lendo o diário ou pesquisando sobre a linhagem. Ela sentia-se constantemente observada, uma sensação de pavor que a acompanhava mesmo à luz do dia. A vingança, como o homem traído havia jurado, era um prato que se serve frio. Mas o que acontecia quando o prato estava esperando há séculos? A resposta parecia ser uma energia crescente, uma força invisível que se alimentava da injustiça e da falta de resolução. Elias, com o medalhão no bolso, e Clara, com os sonhos perturbadores e o diário em mãos, estavam sendo puxados para o centro dessa tempestade centenária. A maldição não era uma lenda, mas uma realidade que agora se manifestava com uma intensidade alarmante, exigindo uma reparação que só eles, de alguma forma, poderiam oferecer. Ambos sentiam que o tempo estava se esgotando e que o próximo passo seria crucial, talvez definitivo, para suas vidas e para a paz de uma alma atormentada. O ar pesado do cemitério parecia conspirar com o destino na tarde em que Elias e Clara finalmente se encontraram. Ambos, visivelmente perturbados pelos eventos recentes, perambulavam por entre os túmulos, cada um em sua própria busca, sem saber que seus caminhos estavam prestes a se cruzar de forma inevitável. Elias sentia o medalhão pulsar com uma intensidade até então desconhecida, quase como um guia que o puxava para uma direção específica. Clara,
Com o diário firmemente apertado nas mãos, sentia uma urgência em seus passos, uma intuição que a levava para o mesmo ponto. O encontro não foi planejado, mas orquestrado por forças que transcendiam a compreensão humana. Elias, com seus trajes de trabalho sujos de terra e o semblante cansado, estava prestes a inspecionar uma lápide antiga quando seus olhos encontraram os de Clara. Ela, com a expressão pálida e os olhos arregalados de quem havia perdido noites de sono, parecia uma aparição entre os monumentos de pedra. A princípio, uma desconfiança mútua pairou no ar. Elias, o coveiro solitário e cético, via em Clara uma intrusa, mais uma curiosa em busca de lendas. Clara, a historiadora metódica, via em Elias apenas o zelador do lugar, alguém que talvez pudesse dar-lhe informações superficiais, mas que dificilmente compreenderia a profundidade de sua busca. Contudo, no momento em que seus olhares se fixaram, o medalhão no bolso de Elias reagiu. Não foi um mero pulsar, mas uma vibração forte e contínua, quase uma ressonância com a presença de Clara. A jovem, por sua vez, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação de reconhecimento que ia além do racional. Era como se uma antiga conexão, há muito tempo adormecida, estivesse despertando. A desconfiança inicial começou a ceder lugar a uma estranha familiaridade. Você sente isso também? Elias perguntou, sua voz rouca de surpresa, apontando para o bolso onde o medalhão repousava. Clara assentiu lentamente, seus olhos se arregalando ainda mais. O quê? A energia? Essa sensação de que não estamos sozinhos? A troca de palavras, hesitante no início, logo se transformou em um torrente de revelações. Elias, que antes relutava em compartilhar suas experiências, agora se via contando sobre o medalhão, as vibrações, os sussurros. Clara, por sua vez, abriu o diário de sua avó, mostrando as anotações, os nomes, as datas, e descrevendo em detalhes os sonhos vívidos e perturbadores que a assombravam. Conforme as palavras fluíam, uma imagem completa começou a se formar. O medalhão de Elias, um artefato antigo e carregado de história, era o elo físico com o passado. O diário de Clara e seus sonhos eram o mapa emocional e genealógico que revelava a narrativa por trás daquele objeto. A identidade do homem traído, outrora um mistério velado, agora se encaixava perfeitamente na história de uma família ambiciosa e de um amor proibido. A promessa quebrada, que Clara havia lido nas entrelinhas do diário, não era apenas um ato de infidelidade, mas uma traição de proporções épicas que culminou na morte injusta do homem. Ele havia sido enganado, despojado de suas terras por sócios gananciosos, e a mulher que amava, uma figura central em seus sonhos, havia sido usada como peão nesse jogo cruel. A família de Clara, para seu horror, estava diretamente implicada na perpetração dessa injustiça. O medo e o desespero que haviam dominado Elias e Clara individualmente agora se transformavam em uma necessidade urgente de ação. Eles não estavam mais sozinhos em suas aflições. Estavam conectados por um destino compartilhado, impulsionados pela urgência de desvendar a verdade e, talvez de alguma forma, apaziguar a alma atormentada. A revelação foi um choque, mas também uma libertação. Juntos, eles tinham um mapa para o passado, um caminho para a verdade que se estendia por séculos. A traição envolvera a posse de terras e um amor proibido, resultando na morte injusta do homem. Agora, o destino do presente ainda estava em jogo. A maldição não era uma lenda distante, mas uma força ativa que exigia reparação. E Elias e Clara eram os únicos que podiam oferecê-la. A verdade era uma espada de 2 gumes, capaz de libertar, mas também de ferir profundamente. Elias e Clara, unidos pela revelação chocante, sabiam que a busca pela redenção não seria fácil.
A cada passo, sentiam a presença do homem traído, uma energia que os impulsionava, mas também os alertava para o perigo iminente. Para apaziguar aquela alma vingativa e quebrar o ciclo de dor que assombrava a linhagem de Clara, eles precisavam mais do que apenas entender a injustiça. Precisavam repará-la. Isso significava mergulhar ainda mais fundo nos segredos ocultos e confrontar as antigas mentiras que haviam corroído a paz do cemitério por gerações. A motivação de Clara havia mudado drasticamente. Não era mais apenas curiosidade histórica ou o desejo de desvendar um mistério familiar. Agora, era uma missão pessoal, uma necessidade de trazer paz à sua própria linhagem. E, acima de tudo, ao espírito inquieto que clamava por justiça. Ela sentia o peso da culpa ancestral sobre seus ombros, uma herança sombria que só poderia ser dissipada pela verdade e pela reparação. Para Elias, o cético coveiro, a jornada era uma transformação. O medalhão, antes um objeto de curiosidade, tornara-se um guia, uma prova tangível de que havia mais no mundo do que ele podia ver ou tocar. Ele não buscava mais apenas entender o fenômeno. Ele buscava a redenção para o espírito e, de alguma forma, para si mesmo, por sua indiferença passada. Os dias que se seguiram foram uma corrida contra o tempo, uma imersão exaustiva em documentos antigos, registros paroquiais e testamentos empoeirados. Eles vasculharam arquivos locais, bibliotecas empoeiradas e até mesmo o sótão da antiga casa da avó de Clara, onde mais segredos poderiam estar escondidos. Cada pedaço de informação era um fragmento do passado, uma peça do quebra-cabeça que gradualmente revelava a verdadeira extensão da traição. À medida que avançavam, encontravam resistências invisíveis. Documentos importantes pareciam desaparecer misteriosamente. Páginas de livros estavam rasgadas ou manchadas. E as pessoas que poderiam ter informações úteis se mostravam estranhamente evasivas ou adoeciam de repente. Era como se uma força oculta estivesse tentando impedir que a verdade viesse à tona. Elias, com sua experiência prática no cemitério e seu conhecimento da topografia local, provou ser um recurso inestimável. Ele sabia onde procurar, onde os antigos registros poderiam ter sido guardados, e sua presença, antes vista como a de um simples zelador, agora se revelava a de um guardião com um propósito maior. Clara, com sua mente analítica de historiadora, conseguia conectar os pontos, interpretar as entrelinhas e discernir os padrões nas informações fragmentadas que encontravam. Ela percebeu que a traição não havia sido um ato isolado, mas uma conspiração cuidadosamente planejada para usurpar as terras do homem traído, o que lhe garantiria grande poder e influência na comunidade da época. O amor proibido era apenas um pretexto, uma distração para encobrir a verdadeira motivação, a ganância. As noites de Clara eram ainda mais perturbadoras. Os sonhos vívidos não eram mais apenas vislumbres, eram narrativas completas, cenas intensas da injustiça, da dor e do desespero do homem traído. Ela via a traição com seus próprios olhos, sentia o desespero dele, o frio da sepultura sem honra. Essas experiências, embora a esgotassem emocionalmente, também a fortaleciam, dando-lhe uma conexão visceral com a causa. Elias, por sua vez, sentia o medalhão vibrar cada vez mais forte, quase como um coração batendo em seu bolso, especialmente quando estavam perto de uma pista importante. A energia do cemitério parecia reagir à sua busca, ora com sinais de aprovação, ora com manifestações de fúria contida. Finalmente, após semanas de busca incansável, eles fizeram uma descoberta crucial. Escondido atrás de uma falsa parede na antiga biblioteca da família de Clara, eles encontraram um pequeno cofre de madeira. Dentro, um maço de cartas e um documento selado. As cartas eram de amor, trocadas entre o homem traído e a mulher que o amava, revelando a profundidade de seu afeto e a inocência de ambos. O documento selado era uma confissão.
escrita por um dos conspiradores no leito de morte, detalhando a trama para incriminar o homem traído, roubar suas terras e silenciar a verdade. Era a prova irrefutável da inocência do homem e da culpa da família de Clara. A verdade era uma espada de 2 gumes, e agora ela estava em suas mãos. Capaz de libertar o espírito do homem traído, mas também de ferir profundamente a reputação da linhagem de Clara. A revelação era esmagadora, mas eles sabiam que não havia volta. O preço da redenção era a exposição da verdade, não importa quão dolorosa fosse. Aquele documento era a chave para a paz, mas também o catalisador para o confronto final. Eles tinham o que precisavam para confrontar a injustiça, mas sabiam que o espírito do homem traído ainda exigia mais do que apenas palavras. Ele exigia um ato final de reparação, um reconhecimento público de sua inocência. Com o documento em mãos, Elias e Clara sentiram o peso da responsabilidade apertar em seus peitos. A verdade, fria e inegável, expunha a crueldade do passado e a mancha na história da família de Clara. Não havia mais como ignorar. A reparação era imperativa. Eles sabiam que o espírito do homem traído, apesar de ter suas razões para a vingança, também ansiava por paz. O cemitério, palco de tanta dor e segredos, seria o local do confronto final. Uma tempestade se armava no horizonte, refletindo a turbulência em seus corações. Nuvens escuras dançavam sobre o cemitério antigo, e os primeiros trovões ecoavam, prenunciando a fúria que se aproximava. A noite caía pesada, e o vento uivava entre os túmulos, quase como um lamento. Elias e Clara se dirigiram ao túmulo sem identificação, o lugar onde o homem traído jazia em seu descanso inquieto. A terra úmida e o ar elétrico criavam uma atmosfera carregada de expectativa e temor. O medalhão no bolso de Elias pulsava com uma intensidade febril, quase queimando sua pele, enquanto Clara sentia os calafrios percorrerem sua espinha, uma mistura de medo e determinação. Eles haviam planejado um ritual simples, um ato de reconhecimento e perdão. Não eram feiticeiros nem místicos, apenas 2 almas buscando a redenção. A ideia era ler a confissão em voz alta, sob a luz bruxuleante de uma lanterna, e então depositar o medalhão e as cartas de amor sobre a lápide, como uma oferenda de paz. Era um gesto simbólico, mas eles esperavam que fosse suficiente para apaziguar a alma que tanto sofrera. No momento em que Clara começou a ler, sua voz tremendo levemente contra o vento forte, um relâmpago rasgou o céu, iluminando o cemitério com um brilho fantasmagórico. O chão tremeu, e o vento se transformou em um vendaval ensurdecedor. Não era apenas uma tempestade natural. Era a manifestação da energia do espírito, uma fúria acumulada por séculos. O túmulo do homem traído parecia vibrar, e uma névoa densa começou a subir da terra, envolvendo-os. O espírito surgiu diante deles, não como um monstro horripilante, mas como uma figura translúcida e etérea, composta de dor e raiva. Seus olhos, embora sem forma definida, transmitiam uma tristeza profunda e uma sede inextinguível de justiça. Não havia palavras, apenas um grito silencioso que ressoava em suas mentes, um eco de todo o sofrimento que ele havia suportado. A tempestade em torno deles intensificou-se, os raios caindo perigosamente perto, cada trovão um rugido de agonia e indignação. Clara, apesar do pavor que a paralisava, encontrou forças para continuar. Sua voz, agora mais firme, leu as palavras da confissão, expondo a verdade crua da traição, a ganância e a mentira que levaram à morte injusta. Ela sentiu a presença do espírito reagir a cada palavra, a névoa ao redor dele se agitando violentamente. Então, em um ato de profunda humildade e coragem, Clara ajoelhou-se diante do túmulo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu peço perdão", sussurrou ela,
sua voz quase inaudível contra o clamor da tempestade. Em nome da minha família, por toda a injustiça que lhe foi feita, que a verdade o liberte. Elias, com as mãos trêmulas, retirou o medalhão do bolso. Com cuidado, ele o colocou sobre a lápide, ao lado das cartas de amor que contavam a história de um afeto roubado. Ele sentiu uma descarga elétrica ao tocar o metal, como se a energia do espírito estivesse sendo absorvida pelo objeto que o conectara ao mundo dos vivos. Que este medalhão, disse Elias, sua voz grave e solene, seja o seu descanso, que ele o una ao seu amor e traga a paz que lhe foi negada. O espírito hesitou. A figura translúcida parecia contrair-se, a raiva em seus olhos esmaecendo, substituída por uma expressão de surpresa e, talvez, alívio. A tempestade que os açoitava começou a diminuir, os ventos acalmaram e os trovões se tornaram mais distantes. A névoa ao redor do espírito dissipou-se lentamente, revelando por um breve momento um vislumbre de um rosto sereno, antes que ele se dissolvesse completamente no ar úmido da noite. Um silêncio profundo e pesado caiu sobre o cemitério, quebrado apenas pelo gotejar da chuva que diminuía. Uma decisão crucial pairava no ar. Seria o suficiente? Ou a vingança seria mais forte que o perdão, um ciclo interminável de dor e retribuição? O destino do homem traído, e por extensão, de Elias e Clara, estava suspenso na balança. O silêncio que se seguiu à dissolução do espírito do homem traído foi a resposta. Não houve mais fúria, nem lamento, apenas uma quietude profunda e restauradora. A tempestade cessou completamente, as nuvens escuras se afastando para revelar um céu salpicado de estrelas, um contraste pacífico com a violência de momentos antes. O medalhão repousava sobre a lápide, agora não mais pulsando com energia febril, mas brilhando suavemente sob a luz da lua, como um farol de paz alcançada. Elias e Clara, exaustos e encharcados, sentiram um alívio imenso. Uma corrente elétrica de esperança percorreu seus corpos, indicando que a maldição havia, de fato, sido quebrada. O peso que carregavam em seus ombros por semanas finalmente se dissipou, deixando para trás apenas a sensação de dever cumprido e uma estranha, mas bem-vinda, leveza. Clara, com a voz embargada pela emoção, recolheu as cartas de amor da lápide, sentindo o calor tênue da história que elas continham. Ela sabia que a verdade, agora desvelada, precisava ser compartilhada. Sua missão não terminava ali, no cemitério silencioso, mas se estendia para fora, para o mundo, para que a justiça que o homem traído tanto ansiava finalmente fosse reconhecida. Ela se dedicou a escrever um livro, uma pesquisa meticulosa que expunha a trama, a traição, a inocência e a redenção. Publicou a verdadeira história, limpando o nome do homem e, inevitavelmente, expondo as falhas e a crueldade da própria linhagem de sua família. Não foi uma decisão fácil, pois implicava em enfrentar o julgamento público e as possíveis repercussões sociais. No entanto, ela aceitou as consequências com uma dignidade recém-descoberta, ciente de que a paz, tanto para os vivos quanto para os mortos, dependia da honestidade. Elias, por sua vez, foi profundamente transformado pela experiência. O ceticismo que o havia definido por tantos anos deu lugar a um respeito reverente pelos mistérios que o cemitério guardava. Ele continuou seu trabalho como coveiro, mas agora com uma nova perspectiva. Cada túmulo, cada lápide, cada alma ali enterrada, possuía uma história, um legado. Ele se tornou um guardião mais atento e respeitoso do cemitério, um zelador não apenas da terra, mas das memórias e das energias que permeavam aquele lugar sagrado. Muitas vezes, ao passar pelo túmulo sem identificação, ele via o medalhão,
agora um símbolo de paz, e sentia uma conexão silenciosa com o espírito que outrora fora tão atormentado. Ele entendia que o cemitério não era apenas um lugar de descanso, mas um portal, um repositório de histórias que clamavam por serem ouvidas. A relação entre Elias e Clara, forjada na adversidade e no compartilhamento de um segredo tão profundo, desenvolveu-se em um respeito mútuo e uma amizade improvável. Eles se encontravam ocasionalmente, não mais impulsionados pela urgência de um mistério a ser resolvido, mas pela camaradagem e pela compreensão silenciosa que só aqueles que enfrentaram o inexplicável juntos podem ter. Compartilhavam um vínculo que transcendeu a lógica, uma prova de que a vida e a morte guardam segredos que podem unir as almas mais díspares. A história do homem traído, de sua traição, sua busca por vingança e sua eventual paz, tornou-se uma lenda sussurrada entre os moradores locais, uma advertência e uma inspiração. Ela ensinou que algumas histórias de cemitérios não são apenas contos de fantasmas para assustar, mas lições profundas sobre a vida, a morte, a traição, a redenção e o poder duradouro do amor e da verdade. Elas nos lembram que as ações do passado têm ecos no presente e que a busca pela justiça e pela paz transcende a barreira entre os mundos. A verdadeira paz não é a ausência de conflito, mas a presença da verdade e do perdão. E se eu te dissesse que esse não é o único cemitério com segredos esperando para serem revelados? Que cada pedra, cada árvore, cada canto esquecido pode guardar uma narrativa tão pungente quanto a do homem traído, aguardando que alguém, como Elias e Clara, tenha a coragem de desvendá-la? O mundo está repleto de lugares onde o véu entre o nosso mundo e o além é tênue, e onde as consequências de vidas passadas ainda se manifestam, moldando o presente de maneiras que mal podemos imaginar.